Meio-dia. Jornal do Meio-dia com a edição do Miguel Videira. Miguel, arrancam esta quinta-feira os interrogatórios dos 16 detidos no âmbito da investigação às alegadas torturas na esquadra da PSP do Rato, em Lisboa. Entre os detidos, 15 são agentes da Polícia de Segurança Pública, 2 com a categoria de chefe. Ainda não é claro quais as suspeitas que recaem sobre cada um dos detidos. No Campos de Justiça, em Lisboa, tem estado ao longo da manhã a jornalista do Observador, Teresa Freire. Teresa, alguma indicação de que os interrogatórios já tenham começado? Só sabemos que já foram identificados, fala neste momento um dos advogados. Vamos escutar o que diz à saída do tribunal. Os elementos que foi, entretanto, recolhendo, o que é que tem a dizer? Quer dizer, era a prova, para além do despacho da apresentação, agora é a prova do próprio processo que nós temos por direito de acesso. Mas já são 16 arguidos. Tem ideia de se metade dos arguidos vão querer falar, se é uma minoria que vai quebrar o silêncio? Não, vão alguns falar, mais talvez do que eu pensei. Consegue-nos dizer, por exemplo, se um dos suspeitos, que é Mário Vaz Maia, vai quebrar o silêncio? É assim, quem defende esse arguido é o doutor Carlos Melo Alves, tenho que perguntar a ele. Mas, doutor, relativamente ao seu constituinte, também sabemos que não pode dar aqui muitas informações adicionais, mas participou nestas agressões, teve algum papel na gravação dos vídeos? Não posso responder a isso, não é? Isso é entrar dentro da prova. E ao entrar dentro da prova eu não posso fazer isso. Muito bem. Declarações de António... Declarações de António Carvalho, um dos advogados que está neste processo, tem um dos polícias que estão envoltos neste processo. Um dos advogados falou connosco também, Tiago Melo Alves, que explicou que ainda não tinha muitas informações porque o despacho ainda não tinha sido apresentado. Ainda é muito cedo. Nós, neste momento, ainda não temos o despacho de apresentação, que é aquilo que o Ministério Público vai imputar às pessoas, e, portanto, só esse despacho de apresentação é que vai descrever exatamente quais são os factos, quais são os crimes e também quais são os elementos de prova que sustentam esses factos. Tiago Melo Alves, que representa 4 dos polícias, antes de entrar também nos explicou que ainda não tinham, que obviamente que já tinha falado com eles e que estavam obviamente preocupados e que se sentiam injustiçados. Os detidos chegaram perto da hora marcada, às 9h30 da manhã, vieram numa carrinha do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, entraram pela garagem do Campos de Justiça e, portanto, os jornalistas não tiveram a oportunidade de os ver. Não sabemos se os interrogatórios já começaram ou não. Este advogado disse-nos agora que apenas, aliás, sabemos que ainda não começaram, porque vão começar apenas da parte da tarde, às 3 horas. O que sabemos é que quando os suspeitos, estes 16 suspeitos, 15 polícias e um civil, quando chegaram, começaram a ser identificados. Um primeiro passo para depois, mais logo às 3 da tarde, como a Teresa aqui fazia referência, arrancarem esses interrogatórios, sendo que o advogado que aqui escutávamos dava conta que boa parte dos detidos vai falar durante este primeiro interrogatório judicial. Segue-se a aplicação de medidas de coação, que podem ir do termo de identidade e residência, a menos gravosa, à prisão preventiva. E o antigo Ministro da Economia, António Pires de Lima, teme que a reforma da lei laboral acabe por se traduzir numa oportunidade perdida. Tendo em conta, por exemplo, as cedências que a Confederação Empresarial de Portugal ontem anunciou com o objetivo de facilitar um acordo com o GT. Eu vejo com muita preocupação que de cedência em cedência, nomeadamente algumas das que foram comunicadas ontem pela CIP, acabe por vir a não ter nenhuma reforma laboral digna desse nome, e esta possa ser uma oportunidade perdida. E eu acho que isto é uma pena para Portugal, que parece contentar-se com uma posição medíocre em termos de competitividade da legislação laboral. Apesar das cedências, o antigo ministro do governo de Pedro Passos Coelho está pessimista quanto à possibilidade de ser alcançado o entendimento entre governo, patrões e sindicatos na reunião de concertação social agendada para as 3 da tarde. Se assim for, espera António Pires de Lima pela intervenção de outro protagonista. Tenho ainda uma esperança, se quer que lhe diga, do ponto de vista político, na capacidade do Presidente da República, que é um homem de compromisso e que foi eleito em nome de compromisso, de poder salvar este processo, se não no dia de hoje,
pelo menos nas semanas que se seguem. É essa a expectativa de António Pires Lima, convidado explicador desta manhã, que apontou também algumas falhas de comunicação ao Governo na forma como tem gerido a negociação das alterações ao Código do Trabalho, embora recuse que o Executivo seja responsável pelo impasse em torno dessa negociação. E Miguel, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, recusa qualquer falha no apoio aos cidadãos portugueses que integraram a flotilha humanitária interceptada por Israel antes de chegar a Gaza. Essa acusação é feita por um dos ativistas. Ora, há pouco o Ministro Paulo Rangel refutou a acusação. Portugal mandou o seu número 2 da Embaixada em Atenas, que está até como número 1 transitoriamente, para Creta. Estava lá antes de chegar qualquer um dos 3 que lá estiveram. E, portanto, está a querer fazer lá a guerra ideológica. Isso faz muito bem, mas tem que fazê-lo na flotilha. As autoridades diplomáticas portuguesas não foram, eu diria, impecáveis, foram absolutamente exemplares. E quem disser o contrário está a mentir, está a querer fazer política, e nós não vamos fazer política com esta questão. A posição assumida pelo chefe de diplomacia portuguesa depois das críticas do ativista Nuno Gomes, em entrevista à agência Lusa, revela que pediu apoio financeiro para regressar a Portugal. Eu tenho que apelidar esta abordagem do consulado como absolutamente vergonhosa. Pura e simplesmente disse-me que não podia fazer nada, que eu tinha o meu passaporte comigo, que eu era um cidadão livre, que eu podia fazer aquilo que eu quisesse e que tinha que contactar os meus familiares em Portugal para me comprarem uma passagem para eu ir para Portugal. Nesta entrevista à agência Luz, o ativista denuncia também que foi alvo de abusos por parte das forças israelitas. Ora, sobre estas denúncias, o Ministro dos Negócios Estrangeiros diz que foram tidas em conta pelo Governo. Nós chamamos o embaixador de Israel. Toda a gente sabe o que significa chamar o embaixador ao Ministério. Declaração de Paulo Rangel à margem de uma conferência organizada pela Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. Vamos às notícias do Antavírus. Miguel, há mais um caso suspeito. Uma comissária de bordo está internada no Hospital Universitário de Amsterdão com sintomas ligeiros por infecção pelo antivírus. Uma informação revelada pelo Ministério da Saúde dos Países Baixos, citado pelo El País. De acordo com a mesma fonte, a comissária esteve em contacto em Joanesburgo com a passageira do cruzeiro Óndios, que deixou o navio para acompanhar o marido, entretanto já falecido, num voo da KPLM com destino à África do Sul. A mulher acabou por sentir-se mal, desmaiar no aeroporto e viria a falecer. Quanto ao navio cruzeiro, já está a caminho de Tenerife, onde deve chegar depois de amanhã, sábado, apesar da oposição do Presidente do Governo das Canárias. Fernando Clevairo alega risco sanitário para a população local. 12:08, vamos ao desporto. Bate coração na cidade dos Arcebispos. É já daqui a algumas horas que o Braga tenta chegar pela segunda vez na história à final da Liga Europa. Os bracarenses defrontam esta noite o Friburgo da Alemanha. Depois da vitória no primeiro jogo em Braga por 2-1, a Rádio Observador falou com o antigo jogador do Braga e adepto do clube, José Barroso. Barroso dá a receita para o jogo de mais logo, diz que está confiante e também ansioso. Está com alguma ansiedade à espera do jogo. Um jogo importantíssimo para os adeptos, para o clube. Chegar mais uma vez à final da Liga Europa, portanto estamos na expectativa e confiantes que vamos lá chegar. Acredito que o Friburgo será pressionado nos primeiros minutos a ter essa atenção. Volta em Braga tem que fazer um jogo prático e muito eficaz. A receita de José Barroso, que está confiante para o encontro de mais logo. Friburgo Sporting, para ouvir, claro, aqui na antena do Observador, a partir das 8 da noite. Dizer ainda que a Câmara Municipal de Braga instalou um ecrã gigante na praça do município. Vai transmitir a partida decisiva, partida da segunda mão das meias finais da Liga Europa. Haja unhas para roer logo à noite a partir das 8. 8:09, Miguel, que outras notícias vão marcando a atualidade? Um dos militares que ficou gravemente ferido num salto de paraquedas em Tancos está em morte cerebral, confirmou o observador junto à fonte do Exército. O sargento estava internado no Hospital de São José, em Lisboa, em coma induzido, depois de ter sido inicialmente transportado para o Hospital de Abrantes. A segunda vítima, outro sargento, continua sob observação no Hospital de Leiria. Já é conhecida a data em que Roberto Martínez vai anunciar os 26 jogadores que vão ao Mundial nos Estados Unidos, México e Canadá, dia 19 de maio, 1 da tarde, na cidade do futebol. Antes da partida para o Mundial, a seleção tem ainda 2 jogos de preparação. O primeiro contra o Chile, a 6 de junho, no Estádio Nacional. Segue-se o encontro frente à Nigéria, dia 10 de junho, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. É o ponto final no Jornal do Meio-Dia.